Om Shanti, Namastê, sejam todos bem-vindos a essa live. Muito feliz em estar retornando com as lives aqui do Instagram. Então seja bem-vinda Beatriz, Leila, que já estão aqui com a gente, Marli, Cristiane, Mafia Guiar, às vezes eu não consigo entender o nome de todo mundo. Muito bem, sejam todos bem-vindos aqui. Hoje nós vamos estar falando sobre chakras, né? Nós vamos falar tudo sobre os chakras. Então eu vou pedir para que vocês me deem um feedback, se o áudio está legal, se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem, para a gente poder conversar sobre esse assunto tão interessante. Marjorie, obrigado, bem-vinda, viu? Rosana, muito obrigado pela presença, Laura, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre os chakras, né? Sobre o corpo energético. Isabela, lá da Flórida, obrigado pela presença. Quantas horas agora aí na Flórida, Isabela? Depois conta pra mim. A Beatriz falou que tá tudo ótimo. A Leila também falou. Então, Mônica, também seja bem-vinda. Laura, obrigado aí por ter falado. Laura, se quiser colocar aí uma chamadinha, que algum texto que eu fixo aqui, tá bom? Já coloquei o nome do título, da live aí, tá? Muito bem, pessoal. Então, eu gosto sempre de, quando marco o horário, cumprir com o horário, né? E o que eu sempre falo com os meus alunos é que eu não faço um compromisso apenas com vocês, né? Quando eu agendo um compromisso, principalmente compromisso ligado a yoga, ligado à meditação, eu gosto de ser pontual, porque quando a gente marca alguma coisa assim, a gente marca com a espiritualidade. E quando a gente marca com a espiritualidade, a gente precisa cumprir, né? Muito bem, lá na Flórida são 4:02 da tarde, tá 2 horas atrás. Aqui tá um calor aqui no Brasil, você não tem ideia. Deixa eu fixar aqui o comentário que a Laura colocou como título. Fixar comentário, pronto. E a gente já vai começar a nossa live. Só antes de começar, se vocês observarem, tem um coraçãozinho aqui. Eu vou pedir para vocês clicarem muitas vezes, ó. Começou a clicar, o coraçãozinho começou a subir. E quando vocês clicam e o coração começa a subir, o Instagram ele notifica para mais pessoas que a gente já está online. Outra coisa que vocês podem fazer também tem tipo um aviãozinho assim. Se você clicar, você pode clicar e enviar esse aviãozinho para as outras pessoas, para as pessoas ficarem sabendo que nós já estamos aqui online para poder conversar sobre os chakras, né? E enquanto eu estiver conversando, gente, vamos fazer a live de forma interativa. Vocês podem deixar perguntas, tá? Inclusive, eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram pessoal e no Instagram da escola. Tá cheio de perguntas para responder. Eu acho que eu teria que fazer uma live só para responder perguntas sobre os chakras, porque tem muitas perguntas lá, e muitas perguntas boas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a live, eu vou falar sobre os chakras, e aí, dependendo do tempo, eu já respondo tudo. Se eu não puder responder agora, a gente faz outra live só para responder as perguntas que vocês deixaram. Ou então vou postando nos stories as respostas também, tá bom? Boa noite, Valda. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Raquel, que acabou de entrar. Sejam todos bem-vindos. Tá bom? Muito bem, pessoal. Então hoje, aqui, a gente não vai fazer uma prática de yoga, né? A gente vai conversar sobre os chakras. Vamos conversar sobre o nosso corpo energético. Porque eu leio muito, né, sobre yoga, sobre meditação, e eu vejo que tem muita confusão aí quando a questão é dos chakras, né? Às vezes é levado muito para o caminho esotérico, e às vezes a gente acaba se perdendo um pouquinho, né? De como entender os chakras, e principalmente de como colocar os chakras funcionando a nosso favor, para a gente ter mais saúde física, para a gente ter mais saúde energética, para a gente ter mais saúde emocional. Então é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre os chakras, e explicar o que a gente pode fazer para poder harmonizar cada chakra e a gente tentar colocar isso no dia a dia. Então, à medida que eu for falando, vamos como uma aula mesmo. Se você tiver pergunta, você pode deixar sua perguntinha aí e eu vou te respondendo. Estamos combinados assim? Esse conteúdo, gente, eu guardo muito esse conteúdo sobre os chakras para o curso de formação de instrutores de yoga, porque na linha de yoga que eu trabalho, os chakras, eles são levados muito em consideração, assim. A gente precisa aprender sobre os chakras, a gente precisa entender, porque não há yoga sem considerar o corpo emocional. Então, quem faz o curso de formação de instrutores, a gente aprofunda nesse conhecimento dos chakras, né? Para a pessoa aprender, inclusive, guiar uma meditação utilizando o conhecimento dos chakras,
né? Então aqui hoje eu vou estar falando sobre cada um deles e, como eu expliquei para vocês, ensinando técnicas muito simples que a gente pode estar fazendo para poder melhorar a nossa saúde, principalmente a nossa saúde energética. Uma coisa que eu tenho feito muito e que eu decidi muito de 2021 para 2022 começar a fazer é simplificar ainda mais a minha linguagem. Às vezes a gente fala em sânscrito, a gente fala muita palavra bonita, fala muita coisa interessante, mas a gente não simplifica a linguagem. E quando a gente não simplifica a linguagem, muitas vezes eu já vi sobre isso. Tipo, a pessoa falando assim, nossa, o Afonso falou tão bonito. Mas ficou por isso, tipo, a pessoa não aprendeu nada, não aprendeu a aplicar aquilo ali na vida dela. E aí eu vi, às vezes a gente quer falar muita coisa, muito diferente. Quanto mais diferente, para demonstrar conhecimento, quanto mais a gente coloca uma linguagem simples e uma forma de aplicar isso na nossa vida, mais a gente vai conseguindo fazer que mais pessoas tenham esse conhecimento. E uma coisa muito clara para mim, assim, eu sempre falo isso com a Laura, com a equipe que trabalha comigo. Todas as vezes que eu entro ao vivo com vocês, eu quero que vocês saiam daqui com algum conhecimento, com alguma coisa prática. Não é para ficar enrolando ou para ficar falando um monte de coisa sem nexo, não. Eu entro aqui para poder dar um conteúdo e para você sair dessa live transformado, pelo menos aprender um pouquinho sobre, né, sobre o assunto determinado. Então hoje a gente vai estar falando sobre os chakras e conforme eu falei para vocês, isso é uma aula que dentro do curso de formação, por exemplo, a gente não dá isso em 30 minutos, em 40 minutos. Nós temos aulas só sobre os chakras no curso de formação de instrutores de yoga, porque lá é onde eu aprofundo com as pessoas e aí não cabe aqui a gente aprofundar tanto assim, mas pelo menos passar um conhecimento. Quem quiser fazer o curso de formação de instrutores de yoga, as inscrições estão abertas, né? E aí você pode fazer sua inscrição, entrar em contato com a Laura, né? A Laura está ali disponível para poder conversar com todo mundo. A gente tem o WhatsApp lá da escola e aí a gente pode conversar sobre isso em outro momento, tá? Vou tomar minha aguinha aqui que tá muito calor. Tô quase assando aqui dentro. E a água é um elemento de um dos chakras, né? Será que vocês sabem qual chakra que é o elemento água? Daqui a pouco a gente vai falar. E será que a gente deve falar mesmo elemento água? Vamos conversar sobre isso, tá? A Cristiane está falando ali, a Cris está fazendo o curso de formação de instrutores de yoga, né? Aliás, Cris, eu não avisei ainda, mas sem ser sábado agora, no outro, a gente vai ter uma aula extra para vocês do curso, para quem quiser fazer. Celso, muito obrigado. Obrigado mesmo pela sua presença na Casa Chante. Obrigado mesmo, tá? É sempre um prazer contar com a sua presença aqui. Ilumina as nossas lives, ilumina as nossas aulas. Mas vamos então deixar os agradecimentos. Fiz isso um pouquinho também para dar tempo da galera chegar. E vamos começar então a fazer o que importa pra gente, né? Vamos começar a falar sobre o assunto que a gente escolheu. Eu trouxe algumas lâminas que eu comprei e que eu mostro às vezes essas lâminas no curso de formação de instrutor, porque aqui tem um pouquinho do desenho dos chakras, tá vendo? Esse aqui, por exemplo, ó, é o primeiro chakra, o Muladhara Chakra. Aqui tem o segundo chakra, que é o Swadhisthana. Aqui o terceiro chakra, que é o Manipura. Mas é aquela questão assim, não adianta eu ficar aqui mostrando imagens, falando de pétalas dos chakras, falando sobre cores de chakras, se você sair daqui, dessa live, e não souber aplicar alguma coisa na sua vida, alguma coisa prática na sua vida. Eu gosto tanto desse assunto, e eu acredito tanto nessa questão, porque eu vivencio isso tanto, que eu tenho até uma tatuagem dos chakras, né? Ó, aqui eu tenho no meu braço os 7 chakras desenhados para eu nunca esquecer da questão energética. E aí como é que funciona essa questão energética? Por que é importante quem pratica yoga, principalmente quem vai virar instrutor de yoga, ter esse conhecimento? Dentro do yoga, a gente fala que existem muitas camadas no nosso corpo. E uma dessas camadas é a camada energética. A camada energética ela é formada por nadis, que são como... Sabe que a gente tem as veias, as artérias que ficam circulando pelo nosso corpo, espalhadas pelo corpo? A gente tem também os nadis, que são os canais energéticos, por onde a energia vai circulando dentro do nosso corpo. E existem alguns canais que são os principais. A gente tem no centro da coluna um canal chamado Kundalini, um canal por onde sobe a Kundalini, e nós temos outros 2 canais que são importantes, que ficam do lado da coluna, né? Esse por onde sobe a Kundalini é chamado de Sushumna. E aí a gente tem outros 2 canais que ficam assim, ó, um representando o lado direito, que é o lado masculino, o lado do Sol, e o outro representando o lado esquerdo, que é o lado da Lua, o lado feminino. Esses canais de energia, à medida que a gente vai praticando yoga, eles vão subindo e eles se cruzam. E aí quando eles se cruzam, em cada ponto que eles se cruzam, a gente fala que forma aí um chakra.
um grande centro de energia que a gente precisa trabalhar para ficar bem, né, com o nosso corpo energético. A gente sabe, por exemplo, que além do corpo físico, nós temos, por exemplo, o nosso corpo emocional. Você já percebeu como que o seu corpo emocional influencia no seu corpo físico? Eu passei por um exemplo há pouco tempo, né? Quem me acompanha sabe, por exemplo, que eu acabei de perder o meu professor. Aliás, o meu primeiro professor que me deu esse conhecimento também, que é um monge indiano. Ele sofreu um acidente e isso me pegou de surpresa. Ele ficou doente, ele ficou um período na UTI de um hospital, num estado muito grave, e ele faleceu. Nesse período onde ele estava no hospital, eu senti tanto, né? Eu assustei, por exemplo, com a questão dele, né? Desse acidente, que era algo que eu não esperava, e eu passei mal. Eu fiquei muito triste, e aí eu não conseguia digerir aquela situação, então eu senti mal, e aí pelo meu estado mental de estar mal, né? Pelo apego que a gente tem, minha barriga começou a embrulhar, meu intestino atrapalhou e eu vomitei. Ou seja, foi algo do meu corpo emocional que trouxe para o meu corpo físico. O mesmo acontece com o nosso corpo energético. Aliás, dentro do yoga, do Ayurveda também, dependendo da linha que a gente segue, do pensamento que a gente entende que as coisas acontecem primeiro no campo energético, depois no campo emocional, e só depois passam para o físico. E em tudo é assim. Inclusive, eu até falo isso com os meus alunos. Talvez você está andando e aí, sem querer, você bate com a beiradinha do seu dedo na beirada da porta. Dói pra caramba, né? Aí você fala assim, mas isso foi um acidente. Pois é, foi um acidente que veio pro físico. Mas primeiro veio no seu campo energético, do seu campo energético foi pro seu campo emocional e mental, tanto que você estava tão desatento com o que você estava fazendo, que você bateu o seu dedinho na porta. E aí veio pro físico. Então a gente acredita que as doenças, todas as questões dos nossos sofrimentos, eles começam no campo energético. E por isso que a gente precisa estudar o campo energético e alinhar os chakras, conforme a gente fala, né? Trabalhar o nosso campo energético. Porque a energia também pode ficar bloqueada ali. Bloqueando vai atrapalhar o seu emocional, vai atrapalhar o mental e tudo é interligado. Por isso que a gente precisa entender essa interligação de tudo, né? De corpo, de mente, de espírito e de, como fala, corpo, mente, espírito e energia. E a gente entender que tudo está conectado. Se você já fez alguma vez, por exemplo, uma sessão de Reiki, ou se você já fez, por exemplo, alguma vez uma sessão de Diksha, você já sentiu que você entra de uma forma e sai de outra maneira, porque os seus chakras são manipulados, mexe em você de alguma maneira. Então, por isso que é importante a gente entender sobre os chakras, e aí é isso que a gente vai estar fazendo aqui hoje. Então, o que eu vou fazer? Tentar colocar na linguagem mais simples e a gente vai falar sobre os 7 chakras e lá no final eu respondo as perguntas que o pessoal deixou na caixinha. Mas enquanto eu estou falando, se você tiver pergunta, pode deixar aí, que à medida que eu conseguir ir lendo aqui, eu vou respondendo para vocês. Então, vamos começar com o primeiro chakra. Sobre cada chakra, eu anotei aqui para não esquecer. Eu vou falar o chakra, né, o nome dele em sânscrito, o nome em português, a localização, qual é o elemento que ele está ligado, qual é a função desse chakra, se ele está ligado com alguma glândula ou não, qual que é o mantra desse chakra e também explicar alguma técnica para você harmonizar esse chakra, tá? Enquanto eu for falando sobre a função dele, talvez você vai falar assim, opa, eu acho que eu estou por aí, eu acho que eu estou preso nesse ponto, eu acho que eu não consigo evoluir a partir disso. Então existem técnicas que a gente pode fazer para poder melhorar essas questões, tá bom? E aí, se você quiser, enquanto você está assistindo a live, pega um papel, pega uma caneta e vai anotando. Vai anotando o nome, a localização, vai anotando tudo isso, tá bom? Vou começar então falando sobre o primeiro chakra. Uma coisa que eu quero que você observe, que eu não vou falar a respeito da cor dos chakras, porque cada linha fala de uma cor diferente, né? Às vezes tem linhas que falam que o primeiro chakra é na cor vermelho, outros já falam que o primeiro chakra já é um pouco mais laranja, já ouvi até o primeiro chakra na cor dourada. Eu não vou entrar nessa questão, porque aí o que eu coloco para os meus alunos é o que o aluno sente, o que o aluno entende que para ele é legal e qual a cor para ele faz sentido, tá? Então, só sobre as cores que eu não vou estar falando. Vamos falar então sobre o nosso primeiro chakra. O primeiro chakra, ele fica adormecido na base da coluna, é a localização dele. Então, na base da coluna, ele é chamado de Muladhara Chakra. É o chakra raiz.
ele fica lá na base da coluna. E segundo todos os ensinamentos, a energia Kundalini, que é a energia da vida, a energia da espiritualidade, ela reside nesse primeiro chakra. Ela dorme ali nesse primeiro chakra. Então, o caminho espiritual é conduzir essa energia que está na base da coluna, chamada de Kundalini, para ir subindo de chakra em chakra. E à medida que ela vai subindo, que você vai trilhando um caminho espiritual, você vai tomando outras consciências na vida e vai modificando um pouco a sua vida. Muitas pessoas, elas vivem apenas do primeiro chakra. Elas ficam presas ali no primeiro chakra. O primeiro chakra, ele é muito ligado, por exemplo, e se for o seu caso, não se preocupa com isso, tá? A gente tem técnicas para melhorar isso. O primeiro chakra, ele é ligado com o elemento sólido. E a gente escuta muito falar assim, o primeiro chakra é o elemento terra. Não é errado você falar que é o elemento terra, mas vai bem além do elemento terra. É o elemento sólido. O primeiro chakra é elemento sólido. E aí a gente pensa numa questão de rigidez, até de rigidez, sabe? E aí você começa a pensar, até para você ver como é que tá esse chakra seu aí, o primeiro chakra. Você é muito rígido com você? Você é muito rígido com os outros? Você é muito duro? Você é muito dura? Você vive apenas ali nos prazeres. O primeiro chakra também é ligado muito aos instintos, sabe? Os nossos primeiros instintos. Que eu falo que algumas pessoas vivem presas no primeiro chakra é porque vivem presas nos instintos. Quais são os prazeres das pessoas que estão presas lá no primeiro chakra? Os únicos prazeres são comer, dormir e fazer sexo. Não está errado essas três coisas, não. Mas vocês já perceberam que muitas pessoas... Eu conheço muita gente que a única coisa que faz da vida é trabalhar a semana inteira para, no final de semana, comer, fazer sexo e dormir. Vocês conhecem alguém assim? Trabalha a semana inteira, para final de semana ir para um churrasco, beber pra caramba, transar com alguém e dormir. Então isso mostra que eu estou preso no primeiro chakra. Só que a vida, ela não é só na Terra. Existem outras coisas além disso. Por isso que eu preciso fazer que a minha Kundalini, a minha energia Kundalini acorde, desperte, para que eu consiga encontrar outros prazeres e outros sentidos para a vida. Agora, o primeiro chakra, ele é muito importante também. Por ele ter esse elemento sólido, o elemento terra, é ele que nos lembra que nós estamos encarnados aqui na Terra. Nós fazemos parte da Terra. Por isso, ele é sagrado. A nossa vida é sagrada porque a gente está na Terra. E por mais que a gente trilhe um caminho espiritual, existem algumas coisas que a gente não compreende. E que bom que é assim. A Zélia Duncan tem uma música, né? Eu até fiz uma análise dessa música pro YouTube, que fala assim: a alegria do pecado às vezes toma conta de mim, e é tão bom não ser divino. Me cobrir de humanidade me fascina e me aproxima do céu. Ou seja, o primeiro chakra, ele nos lembra que nós somos humanos, e quanto mais humanos somos, mais perto do céu nós estamos, porque nós reconhecemos as nossas questões. Então é importante sim o nosso primeiro chakra, a gente manter ele alinhado, a gente fazer com que a energia flua por ele, mas que a gente encontre verdadeiramente o sentido da nossa vida. Se o elemento do primeiro chakra é a terra, você sabe qual é a sua função aqui na Terra? Como que você pisa na Terra? Como que você caminha na sua vida? Isso é tudo função do primeiro chakra. Se você vive uma vida, não sei nem o que fazer da vida, eu já não sei o que fazer. Não tem uma música assim, uma música da Bahia, Carnaval chegando, né? Pois é, Carnaval ligado com o primeiro chakra também, né? Então, se eu não sei nem o que eu vim fazer na vida, eu não sei o meu caminho de vida. Isso significa que o meu primeiro chakra, está bloqueado, está fechadinho. Então eu preciso fazer técnicas que possam me ajudar a desbloquear esse primeiro chakra. E quais são as técnicas que podem ajudar? Os asanas, as posturas que trabalham, por exemplo, com a região do nosso quadril. Posturas como a postura do guerreiro, a postura da borboleta, ou vou sempre falar em português aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. São posturas que trabalham a energia do quadril e permitem que o nosso quadril se movimenta. Aí eu falo com vocês, por exemplo, que a gente está muito preso
no primeiro chakra, que eu conheço muita gente presa no primeiro chakra, e eu já fiquei muito tempo preso no primeiro chakra, mas é óbvio, a gente tem uma criação onde toda a região que está o primeiro chakra, que é, por exemplo, próxima à região genital, tem que ser tampada, ninguém pode ver. Você não pode mexer, homem não pode rebolar, não pode mexer o quadril, mulher não pode, né? Escuta desde pequenininha, fecha a perna, menina, né? Então, assim, é uma área que a gente gera muita tensão. E por a gente jogar muita tensão para a região do nosso quadril, a gente faz com que toda aquela tensão já é o elemento terra, já é o elemento sólido, isso fica aqui travado. E aí, na maioria das vezes, vai virar depois uma dor na lombar. E se você tem dores nas costas, você precisa pensar sobre isso. Tem que ter molejo na vida, sabe? Tem que rebolar mesmo, tem que mexer o quadril. A vida é isso, né? Exige um equilíbrio onde você se rebola, você mexe mesmo, né? Rebolar para vencer os obstáculos, assim. Então a gente precisa pensar isso, tá? Então, assim, a gente precisa trabalhar técnicas que possam ajudar a gente a desbloquear o primeiro chakra. E alongando o quadril, exercícios de yoga que ajudam a alongar o quadril vão ajudar muito, muito, muito para a gente poder despertar esse primeiro chakra. Uma das melhores coisas que você pode fazer é tentar encontrar realmente o seu caminho de vida. Tentar localizar o que você veio fazer aqui, qual a sua função, o que você veio procurar nessa vida e o que você veio, além de procurar, realizar. O primeiro chakra, ele também tem um mantra. Um mantra bem simples, que é o LAM. Talvez você já tenha feito alguma aula comigo onde eu faço o realinhamento dos chakras, né? Através dos mantras. Mantras são sons de poder. Os mantras dos chakras são chamados Bidyan Mantra. Bidyan é semente. Cada chakra, quando eu mostro para vocês, né, a tatuagem, ó, cada uma tem esses pininhos ao redor, né? Isso são chamados de pétalas. Cada pétala significa alguma coisa. Um sentimento bom ou não tão bom. Vai brotar o que você regar. Então, o primeiro chakra tem um mantra, que é o mantra LAM. E a pronúncia correta é LAM, sempre com os lábios fechados. LAM, LAM. Ok? Então, falamos aí sobre o primeiro chakra. A respeito das glândulas, algumas linhas falam que o primeiro chakra se relaciona com as glândulas sexuais. Outras linhas falam que esse chakra ele não se relaciona com nenhuma glândula, tá? Isso aí modifica um pouquinho. Deixa eu ver aqui perguntinhas. A Valda perguntou: quais as qualidades de um ser humano? Valda, o ser humano é um ser de luz. A gente tem muitas qualidades se a gente parar para pensar. E esse caminho energético dos chakras, ele apresenta para o ser humano as nossas qualidades, mas apresenta também os nossos defeitos. A palavra Tantra, né, ela significa expansão da mente. Então, dentro do Tantra, nós acreditamos que nós temos o potencial de ter muita qualidade, mas a gente também tem os nossos defeitinhos que a gente precisa cuidar. Se nós estamos aqui é porque a gente ainda tem que passar por algumas questões, né? Então, seriam muitas essas qualidades. Na verdade, o ser humano ele tem todos os potenciais dentro dele. Vai depender do que ele cuida, né, do que ele rega, para poder despertar. A gente tem muita capacidade de fazer o bem, mas a gente também tem a capacidade de fazer o mal. Por isso que é importante a gente direcionar a nossa energia para saber o melhor caminho a se tomar. O Celso: entre os praticantes existe o desejo de despertar a Kundalini. Todavia, você acredita esse caminho exige longa preparação, pois há riscos envolvidos. Eu não tenho dúvida, Celso. Sempre há riscos. O caminho caminhar é um risco, né? Na vida, em qualquer coisa. Quando a gente caminha, a gente se coloca em risco, né? Mas a gente tem que fazer uma escolha de caminhar. Então, por exemplo, se eu estou caminhando, eu tenho que equilibrar uma perna e outra. E eu posso cair, posso me machucar. O caminho espiritual, ele não é diferente. Porque o caminho espiritual não é um caminho de flores, um lugar maravilhoso, não. É um local onde muitas vezes você, inclusive, é testado, sabe? Para que você realmente aprenda com as questões. Então, assim, vamos supor que você pegue e fala: eu vou trabalhar com o meu primeiro chakra. E aí eu começo a trabalhar para despertar o meu primeiro chakra. Qual é o perigo que pode vir a respeito disso? Quando eu não tenho um professor, quando eu não tenho alguém que para tirar as minhas dúvidas, ou quando eu não quero reconhecer o meu lado sombra, as coisas que muitas vezes, quando a gente vai praticar meditação, a gente vê.
e a gente reconhece que muitas vezes a gente errou, a gente colocou a culpa no outro, e aí a gente acaba pegando talvez um peso que não nos compete pegar. Então, às vezes, a gente precisa mesmo de uma ajuda, principalmente de um professor. Por isso que no curso de formação de instrutores, a gente fala sobre os chakras, para poder ajudar os professores, porque quando vem os alunos para fazer esse trabalho energético, tem que tomar cuidado, né? A gente tem que saber como direcionar esses alunos, mas caminhar a risco. Todas as escolhas que a gente faz na nossa vida exigem riscos, né? A gente não tem como sair ileso de uma vida inteira, né? Falamos sobre o primeiro chakra, então. Posso passar para o segundo chakra, o Svadhisthana. Se tiver dúvida, vocês podem deixar. Uma coisa que eu faço, gente, para guardar bastante sobre os chakras e para não esquecer, eu sempre falo assim, imagina, para guardar principalmente os elementos e quais suas funções, imagina, por exemplo, alguém que vai construir um pote de barro. Então a pessoa precisa dos elementos. Qual é o primeiro elemento que essa pessoa tem que ter? A terra, primeiro chakra. O que a pessoa vai fazer com aquela terra? Tem que deixar ela moldável, né? Vai acrescentar o quê? Água. Então a água é o elemento do segundo chakra. O segundo chakra é chamado de Svadhisthana Chakra. É um chakra que fica localizado mais ou menos uns 2 dedos abaixo do nosso umbigo. Só voltando ainda sobre o primeiro chakra, a gente tem uma pergunta. Haveria alguma meditação especial para o primeiro chakra? Então, tem sim. A gente pode meditar no Bija Mantra Lam, Lam, Lam. A gente pode meditar. E as meditações dinâmicas, aquelas meditações que exigem dança, sabe? Na Casa Gente a gente tem essas meditações gravadas e no curso de formação eu passo isso para os alunos também. Essas meditações dinâmicas, todas onde eu movimento bastante o meu corpo, que eu vou quebrando a rigidez, são excelentes para esse primeiro chakra. Para ajudar a despertar a Kundalini e para ajudar a despertar a consciência de que eu sou muito mais do que comida, sexo e sono. De que existem outros prazeres que eu posso encontrar, tá? Então, voltando no segundo chakra, ele é chamado Svadhisthana. A Laura escreveu o nome ali, Svadhisthana Chakra. Aqui a gente tem a imagem, ó, que eu separei. Ele fica localizado mais ou menos com os 2 dedos abaixo do nosso umbigo, e a gente fala que ele é o elemento água. Mas aí eu vou falar para vocês assim, não é nem a questão do elemento água em si, é o elemento líquido, na verdade. O segundo chakra é o elemento líquido, e quando a gente fala água, beleza, é o solvente universal, né? Mas é o elemento líquido. E se ele é o elemento líquido, eu penso inclusive nos líquidos que circulam no meu corpo, para a gente entender a função desse segundo chakra. O segundo chakra, a gente fala que a melhor coisa que a gente tem para o segundo chakra, as melhores técnicas que a gente tem para trabalhar o segundo chakra, são as posturas de torção. As posturas de torção do yoga são as melhores técnicas para trabalhar com o segundo chakra. Observa que eu ensino muito isso no curso de formação, quando a gente estuda as torções. E eu falo muito aqui, tem os alunos, né, que fizeram o curso de formação e tem os que estão fazendo, que estão aqui também, que devem lembrar do que eu falo sobre isso. Eu falo isso também com os alunos quando a gente vai praticar yoga, né, na nossa prática. Eu falo assim na hora da torção. Imagina como se a sua coluna fosse um paninho de chão sujo. Aí quando você torce, sai aquela água toda suja. O mesmo acontece na sua coluna. Quando você faz uma postura de torção, você torce a sua coluna, toda aquela sujeira sai do seu campo energético. Então, as melhores posturas para o Svadhisthana Chakra. Aliás, para quem tem vícios, por exemplo, como dependência química, o trabalho com o segundo chakra, ou seja, o trabalho das posturas de torção, são as melhores técnicas para ajudar quem tem vício. E a gente tem que tomar cuidado também para não julgar o vício dos outros, porque muitas pessoas possuem vícios, todo mundo tem vícios, e a gente precisa, para trabalhar com esses vícios, trabalhar com o segundo chakra, o Svadhisthana Chakra, o elemento líquido ou o elemento água de dentro do nosso corpo. Então pensa, você tem a terra, você juntou com a água, né? Então o primeiro chakra é terra, o segundo água. E aí agora ali você tem um barro que você pode modelar, tá?
Tem perguntas aqui, deixa eu responder. Algum cristal especial? Então, eu não tenho, apesar de ter estudado um pouquinho sobre os cristais, eu não tenho conhecimento sobre os cristais de cada chakra. Eu sei que isso existe, mas eu não sei te falar. Prometo pesquisar e fazer uma postagem no Instagram sobre isso para você, tá? Eu tenho um livro de Ayurveda que fala sobre isso. Pessoas que retêm líquido têm bloqueio nesse chakra? Eis uma boa questão. Às vezes eu tenho uma retenção de líquido que não significa que é um problema desse chakra. Mas pensa, se eu tenho retenção de líquido, as posturas de torção vão ajudar. Então observa que de todas as maneiras, porque quando eu tenho a retenção de líquido, significa que já está no corpo físico. É claro que adianta trabalhar o corpo energético, mas aí você já também tem que cuidar do corpo físico, nesse caso, tá? Então não significa que é especificamente um problema do segundo chakra, porque a gente já trouxe para o campo físico, tá bom? Mas tem um trabalho que dá para ser feito com relação a isso sim. Então eu falei sobre o nome do chakra, o Swadhisthana, que ele fica os 2 dedos abaixo do umbigo, elemento líquido, e falei sobre o poder de desintoxicação. E aí, como é que eu faço para saber se esse meu chakra está legal ou não está legal, né? Para quem trabalha com reiki, trabalha com curas energéticas, existem técnicas de imposição de mãos que você faz, né? Para conhecer para conhecer esse chakra, né? Para saber se ele está funcionando bem ou se não está. Mas de repente eu não tenho nenhum conhecimento disso, como é que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada como é que está o meu corpo emocional, como é que está o meu corpo mental. Porque se eu sinto que a minha mente está cheia de sujeira, está intoxicada, está muito intoxicada, com muitos pensamentos que me incomodam pra caramba, pensa de coração que o trabalho que você deveria fazer seria nesse segundo chakra, tá bom? Swadhisthana chakra. Então as posturas são as torções. E o mantra para esse chakra é o mantra VAM. Assim como o LAM, o mantra do primeiro chakra, que você faz LAM, você vai no segundo chakra. VAM, VAM, VAM. Aí você vai repetindo esse mantra, tá bom? Então 2 técnicas aí. Posturas de torção, posturas que trabalham torção e posturas que trabalham também, ou mentalizações com os mantras, tá? Uma coisa boa que você pode fazer é visualizar, fazer visualização com muita luz naquele local do chakra e mentalizar os mantras. Temos perguntas aqui, deixa eu responder. Tem como assistir novas essa live? Sim, vai ficar salvo, tá? Pode assistir depois, não tem problema para quem precisa sair. Torções em pé ou deitadas possuem a mesma efetividade sobre o segundo chakra. Exatamente. Todas as torções. Fez a torção da coluna, você está trabalhando com o segundo chakra, tá? Por isso que a aula de yoga não dá para ser uma aula, tem que ser uma aula completa para você trabalhar todos os chakras. Aliás, o Celso está aqui, ele é professor, a Laura está aqui, é professora, tem os professores formados aqui com a gente na Casa Chante também. A gente precisa entender que quando você é muita responsabilidade, né? Quando você monta uma aula, porque você tem que colocar uma aula completa, né? Um trabalho de todos os chakras mesmo, para a gente poder ter uma aula de yoga completa. Então é muita responsabilidade. E como montar a aula completa, a gente aprende isso no curso de formação. Para quem não quer ser instrutor, não precisa. Confia no professor, que o professor vai passar para você o melhor trabalho que tem que ser feito, tá bom? A luz está mudando aqui, né? Está começando a ficar amarelo, porque está escurecendo lá fora. Daqui a pouco eu mexo na luz aqui se precisar. Vamos então agora falar do nosso terceiro chakra, pode ser? Então tá aqui, eu vou mostrar a imagem dele que eu separei para vocês verem. Ó. Esse aqui é o terceiro chakra, tá? Uma boa pergunta. Qual a glândula do segundo chakra? Então, aí tem gente que fala que a glândula do segundo chakra é que é ligada com os órgãos sexuais, né? Com as glândulas sexuais, até pela questão do líquido, né? Já outras linhas falam que o segundo chakra é ligado com os nossos rins, com as glândulas suprarrenais. Para mim, na minha visão de entender, realmente o primeiro chakra está ligado com as glândulas sexuais e o segundo está ligado com as glândulas suprarrenais, tá? Mas aí tem linhas que falam isso aí, que é um pouquinho diferente, tá bom? Então vamos lá para o nosso terceiro chakra, ó, tá aqui a imagem, olha o tanto de pétalas que a gente tem nesse chakra. Esse chakra é chamado de Manipura Chakra e ele fica localizado aqui, ó, bem no centro da barriga,
bem aqui embaixo, onde terminam as suas costelas, onde quando você coloca a mão, está quentinho, nossa barriga não está sempre quentinha, aí é onde reside o nosso terceiro chakra, chamado de Manipura Chakra. Essa é a localização desse chakra. O Manipura Chakra, a gente tem algumas coisas para a gente pensar sobre ele, né? Esse é um chakra que ele é localizado, muita gente fala sobre, quando a gente fala de elemento, fala que é o elemento fogo. Só que dentro do Tantra, a gente fala que vai muito além do fogo. A gente fala que é o elemento luminoso. Então, tudo que é luz está ligado a esse terceiro chakra. Por isso que sempre que você coloca a mão aqui, você sente aquele calorzinho. Você sente que está quentinho. Vamos pensar lá no pote, a construção do pote, igual a gente falou? Primeiro a gente pegou que é a terra, primeiro chakra. Depois a gente jogou água, segundo chakra. Aí você tem o barro. E aí depois, para que esse pote ele fique naquele formato, quem mexe com cerâmica faz o quê? Leva onde? No fogo, para que a coisa realmente fique naquela forma que você criou. Então, no caminho da espiritualidade é a mesma coisa. Primeiro você começa lidando com as questões do seu corpo físico, com as questões materiais, questões da terra. Aí você começa a entender que aquilo é bom, aqueles prazeres são bons também, fazem parte, mas existem outras coisas e eu preciso purificar a minha mente. E agora que eu tenho essa intenção, que eu já purifiquei, né, através do segundo chakra, do elemento água, agora eu quero firmar. E aí, para firmar as minhas intenções, eu chego ali no meu terceiro chakra. E é o momento que eu passo pelo fogo, que eu passo pelo crivo, para que aquilo realmente fique naquela forma que eu estou dando. E aí você vai pensando mais ou menos em que caminho da vida você está, né? Em qual chakra que você está aí se movimentando. Então, esse terceiro chakra, chamado de Manipura, ele é ligado, então, com o elemento luminoso, ou elemento fogo. É sempre quentinho aqui na nossa barriga, isso mostra, né, que o nosso chakra está saudável. Mas o que o fogo faz? O fogo ele pode ser muito positivo ou ele pode ser negativo, assim como o elemento luminoso. Ó, eu vou trocar a cor da minha luz aqui agora. Ó. Mexi, tá vendo como que ficou branco? Vou diminuir um pouquinho. Por quê? A luz em excesso, olha como que muda. A luz em excesso, ela pode ser prejudicial. E a luz também, se ela for pouquíssima luz, também pode ser prejudicial. Olha como que muda o rosto, ó. Muita luz. Olha como que muda o rosto e as minhas expressões. Menos luz. Então, até para a luz, até para o elemento fogo, a gente precisa de um equilíbrio. Se eu tenho muito fogo na região aqui do meu abdômen, é como se fosse uma fogueira que queima tudo, sabe? E isso acaba desenvolvendo, eu posso desenvolver raiva, eu posso desenvolver muita mágoa, eu posso não conseguir digerir as minhas coisas direito. Já ouviu quando a gente fala assim, nossa, eu não consigo engolir tal situação, não consigo digerir tal situação. Vocês já viram que isso acontece muito? Acontece muito. Então, esse fogo em excesso, ele vai queimar, ele vai estragar, né, as suas relações, por exemplo. Se você é uma pessoa que está com muita dificuldade em ter relações com as pessoas, em desenvolver uma boa relação, provavelmente é nesse chakra. Né? Você pode estar se cobrando muito, você pode estar sempre atacando, sempre na defensiva. É esse chakra. Aí tem uma pergunta, esse chakra também é chamado de gástrico? Ele fica bem próximo ali da região gástrica, então você poderia dar esse nome também. Mas geralmente a gente ouve mais falar sobre o plexo solar. É o nome que é mais utilizado em português, tá? Mas é ali onde a gente tem o sistema gástrico, sim. Então pensa junto comigo. Esse chakra, se ele tiver com muita energia, vai queimar tudo e vai estragar. Mas se ele tiver também um foguinho muito baixinho, não vai fazer nenhum sentido para você. Quando ele está muito baixinho, é aquela pessoa que está mais frágil, aquela pessoa que está mais, sente qualquer coisa, tipo, não tem brilho nos olhos, não tem alegria de viver. É quando esse chakra vai diminuir. Já viu quando você come muito? Você come muito, e na hora que você termina de comer muito, você dá aquela sensação assim, quero fazer nada, quero ficar deitado, quero dormir, não quero fazer nada. É esse chakra. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa organizar essa região do nosso terceiro chakra. E aí a Marjorie, que formou com a gente aqui na Casa Shanti no curso de formação do instrutor, acabou de responder, Agni, é isso aí.
Agni é uma capacidade, é um brilho que a gente tem, é o nosso poder, inclusive o nosso poder digestivo, mas não só digestivo do que a gente come, é digestivo de tudo. As nossas sensações, as nossas emoções, elas passam pelo nosso sistema digestivo dessa maneira também. Como eu expliquei para vocês lá no início da live, imagina, eu fiquei sabendo uma coisa que me deixou chateado, eu vomitei. Eu não consegui digerir aquela situação, aquele apego que eu tinha ao meu professor. Eu vomitei. Entende? Isso que precisa ficar claro para a gente, que tudo está interligado. Então, técnicas para a gente melhorar o nosso terceiro chakra. Exercícios que trabalham essa região. Exercícios, por exemplo, como a flexão para frente, que é o Uttanasana, que você contrai o abdômen massageando os órgãos internos. Os kriyas, as limpezas. O jejum é excelente para trabalhar com esse chakra. A gente tem, por exemplo, a postura do barco, que é uma postura boa para fortalecer toda essa região do abdômen, né? E a gente tem o mantra também desse chakra, que é o Ram. A Laura acabou de escrever ali, ó, Ram. Ram é o mantra para equilibrar esse foguinho ali dentro da nossa barriga, para que não fique em excesso, para que não seja raiva, não seja ciúme, possessividade, mas também para que não seja pouco e que você não tem brilho nos olhos, que você não tem animação da vida. A gente fala que a gente sabe se a pessoa está com esse chakra bem alinhado, é quando é aquela pessoa que ela atrai as outras pessoas. As pessoas gostam de ficar... Você deve conhecer alguém assim, alguém que gosta de ficar perto de tal pessoa. Nossa, me passa uma coisa boa, uma boa energia, uma felicidade, irradia felicidade. É o nosso terceiro chakra. Irradia saúde. O centro de saúde do nosso corpo é aqui na região do abdômen. E agora eu estou fazendo a faculdade de nutrição e isso está ficando cada vez mais claro para mim. A nossa saúde está no abdômen. Pergunta da Carol. Quando a gente sente pressão nesse local, isso é sinal de bloqueio? Às vezes eu sinto pressão nessa região, uma energia. Então, Carol, quando você sente que é algo energético, pode ser um bloqueio sim. E aí você tem que entoar, por exemplo, um mantra e fazer os exercícios, né? Os kriyas, fazer um jejum de vez em quando, fazer os movimentos com o abdômen. Todas as posturas que contraem o seu abdômen são muito boas para esse chakra, tá? Entoar o Bidya Mantra, Ram, Ram, e visualizar muita luz aqui. Só toma cuidado, Carol, que é o que eu falei lá no início dessa live. Quando a questão já está no corpo físico, ela precisa de outros cuidados. E aí, será que essa pressão é só energética? Dá uma olhadinha nisso, se for preciso, conversa com o seu médico de confiança, porque quando já está no corpo físico, a gente precisa estar sempre de olho, tá? Afonso, moderar o consumo de proteína animal auxilia no equilíbrio do terceiro chakra. Não só do terceiro chakra, Celso, como de todos os chakras, né? Quando imagina, por exemplo, que eu como, os chakras é o local para circular energia. Energia é prana. O que eu como pode me trazer energia ou me tirar energia. Quando você come carne, é uma energia que você está colocando para dentro do seu corpo também, né? E tem nem que falar, né? Deixa eu ver aqui. Intestino, nosso segundo cérebro, isso aí, Marjorie. A Valda, ele fica sem poder quando está desalinhado, não é isso? Isso aí, Valda. Fica sem poder, inclusive sem o poder da própria digestão, tá? Então esse chakra ele vai perdendo. É como se a fogueirinha fosse apagando, ficando fraca, fraca, fraca. E, gente, o que não é metabolizado continua aqui dentro, né? Isso fica ali dentro do seu corpo, né? Sai até mau cheiro quando esse chakra não está funcionando muito bem, tá bom? Obrigado, Lanza, obrigado, viu? Muito bem. Agora a gente vai passar para o nosso quarto chakra. Algumas linhas falam que os 3 primeiros chakras são chakras inferiores e que todos os animais têm até o terceiro chakra. Outras linhas falam que não. Falam que todos os animais e as plantas possuem todos os chakras e que não existe isso de trabalho inferior e trabalho superior. O próprio Tantra fala isso. Não é uma coisa superior e a outra inferior. É um conjunto que você vai trabalhando. O primeiro precisa do segundo, o segundo precisa do terceiro, o terceiro precisa do quarto e assim por diante. E a gente vai evoluindo. Temos perguntas. Os chás auxiliam? Sim. Por exemplo, nesse caso do terceiro chakra, a gente pode pensar num chazinho para aumentar a sua capacidade de digestão. Você pode fazer isso. Lá no segundo chakra, a gente não tem, por exemplo, uns chás que desintoxicam? Então, é tudo ligado aos sentimentos e às emoções de cada chakra, tá bom? Gente, tá ficando claro
Tá indo tranquilo? Tá dando para entender? Vocês estão tirando algum conhecimento disso, alguma coisa que vocês vão conseguir aplicar no dia de vocês? Eu quero saber isso. Enquanto vocês me respondem, eu vou tomar uma água. Vocês não têm ideia do calor que está aqui. Eu preciso que vocês me respondam. Afonso, está dando para entender? Afonso, não tá entendendo nada, tá falando, tá entrando aqui, tá saindo aqui. Me fala, porque o meu objetivo é que vocês saiam daqui conhecendo alguma coisa. Renata falou sim. Beleza. O mundo vegetal também possui chakras? Olha, segundo o Tantra é sim. Tudo que tem vida tem energia. Tudo que tem vida tem prana. Portanto, tudo tem os chakras. Por isso que a gente precisa respeitar, inclusive, o reino vegetal. Tá? Tudo que tem prana, tudo que tem energia, teria os chakras. Tá bom? Muito bem. Então, já vi que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Nós vamos passar para o nosso quarto chakra, que é chamado de Anahata. O desenho, ó, é o Anahata Chakra. O Anahata Chakra é um chakra que fica aqui, ó, bem no centro do peito. Quem me acompanha a minha vida pessoal, sabe que eu tive que fazer uma cirurgia aqui no centro do peito. Machucou pra caramba, tive que ficar com dreno. E aí eu fiquei pensando, né? Eu até li isso uma vez naquele livro Comer, Rezar, Amar, que tem um personagem lá, que ele passa por uma cirurgia cardíaca, e aí ele fala que Deus realizou o sonho dele, porque ele ficava rezando assim, Deus, por favor, abra meu coração. Deus, por favor, abra meu coração. E aí ele fez uma cirurgia cardíaca. Aí ele fala que depois falou com Deus, mas não era dessa maneira, não. Então, assim, a gente precisa ser até muito claro com o que a gente deseja, né? Aliás, já que eu estou falando de desejo, falando aqui do quarto chakra, tem um mantra aqui do Yogananda que fala sobre isso, né? Escolha com cuidado os seus desejos. Cuide do seu corpo e dos seus sentimentos. Então, é a mesma coisa, né? Eu sempre faço as orações, limpa meu peito, limpa, me purifica, limpa meu peito. Limpou mesmo. Abriu aqui, tirou as glândulas todas. E na hora eu lembrei disso. E aí eu falei também, Deus, não era bem isso não, mas tudo bem, vamos aceitar, né? Então aqui, no centro do peito, a gente tem o nosso chakra cardíaco, chamado de Anahata Chakra, que é o chakra do coração. Esse chakra, ele tem algumas particularidades, assim, que o elemento dele é o ar. Se é o elemento ar, a gente pensa na leveza, né? Tudo que é leve. Tem uma outra musiquinha que eu estava ouvindo agora, eu estava ouvindo umas musiquinhas animadinhas aqui, me preparando para entrar para a live, e aí tem uma música que eu tenho escutado muito, que fala assim, eu quero tudo que for colorido, tudo que for leve. Não me atrapalhe, porque eu tenho um objetivo e a vida é leve. Conhece essa música? Mas eu faço um stories com ela para vocês conhecerem. Então, a leveza fica aqui, ó, no centro do peito. E esse chakra, ele tem um elemento particular, porque a gente fala, dentro do Tantra Yoga, que o nosso corpo emocional reside aqui, no centro do peito. E foi exatamente onde eu precisei cortar para abrir, né? Para tirar, para limpar, para purificar. Ele é responsável, então, é o elemento ar, é tudo que é leve. E aí, como é que eu sei se esse chakra está ou não desalinhado, está todo estranho? Como é que eu faço? Eu observo com sinceridade. Como é que está o meu corpo emocional? Como é que eu estou com as minhas emoções? Eu estou pesado, eu estou sentindo que está pesado, a vida não está legal, tipo, mesmo eu estou angustiado. A angústia é um exemplo desse chakra desalinhado. O sentimento de depressão, o sentimento que tá tudo... Já ouviu quando fala assim, tô sentindo um aperto no peito? Não é aperto físico, é emocional. Então o que eu posso fazer para melhorar isso aqui? O centro do meu peito. Eu preciso trabalhar as minhas emoções. Eu preciso deixar mesmo limpar, fluir e permitir que as minhas emoções sejam leves. Eu preciso permitir ter leveza na minha vida. É isso que eu preciso. E aí existem muitos exercícios do yoga que podem ajudar. Um exemplo, a postura do guerreiro 1. Afonso, mas a postura do guerreiro 1 não é perna com tronco? É, mas eu falo assim, abre o peito, eleva o queixo. O nosso corpo, ele não sabe quando você está vivenciando uma situação ou quando você está pensando nessa situação.
Às vezes, você está triste, mas se você mudar, isso é comprovado cientificamente, tá? Se você muda a sua postura, abre o peito, eleva o queixo, o seu sistema endócrino começa a trabalhar de outra maneira. Então, as posturas onde você abre, eleva o queixo, e olha, a Marjorie escreveu muito bem, a Rita também. Ó, gente, vocês me matam de orgulho, o pessoal que formou na Casa Chante, ó. Postura do camelo, postura da ponte, postura da cobra. São todas as posturas que abrem o peito e eleva o queixo. Todas essas posturas vão trabalhar com o centro do peito e vão retirar a angústia, aquela sensação de aperto no centro do peito. E a gente tem um chakra para cá também. Então vamos levar, é o quarto chakra, né? Então, Lam, Vam, Ram, aqui é Yang. Quem gosta do cristianismo, quem tem Jesus Cristo como mestre, eles falam que esse quarto chakra é o chakra de Jesus, porque é o chakra da cura. Muita coisa aqui é curada no centro do peito. Eles falam que Jesus tinha o controle desse chakra. Por isso que as pessoas só de encostarem no manto dele se curavam. Então a gente entoa Yang, Yang. E aí a gente vai trabalhando mais leveza e deixando o elemento ar fluir no centro do peito. Dá sempre uma olhadinha, sempre dá uma olhadinha. Como é que estão suas relações? Como é que você está se sentindo a partir do centro do peito? Gente, o corpo energético, ele não mente pra gente, não. Não mente. Basta você dar uma olhadinha com sinceridade para ele, tá bom? Eu tô vendo algumas pessoas que estão solicitando entrar aqui, participar da live hoje. Eu não vou abrir para vocês conversarem, porque a gente ainda tem um assunto aqui para falar, né? A gente vai agora pro próximo chakra, mas eu prometo que eu volto um dia só para abrir live para vocês, para conversar, para ver a carinha de vocês também. Mas hoje é porque a gente tá tendo essa aula aqui sobre os chakras. Vamos então pro quinto chakra, tá? Só abrindo uma curiosidade, assim. Vocês sabiam que cada um de nós possui um chakra específico? Cada um de nós possui um chakra que está mais ligado com a nossa personalidade. Quando você entra para o caminho do Tantra, você recebe o seu chakra. E você assume o compromisso de nunca contar para ninguém qual é o seu chakra. Por questões energéticas mesmo, sabe? Por questões energéticas. Por exemplo, vamos imaginar que o meu chakra fosse o quarto chakra que eu acabei de falar. Aí vamos pensar alguém que está aqui, a Laura está na live. E a Laura conhece ela sabe qual que é o meu chakra pessoal. Ela tem como manipular a minha energia através do conhecimento dos chakras. Muitas coisas de magias são feitas através dos chakras, no campo energético. Sabia disso? Por isso que não é um conhecimento que se abre para qualquer pessoa. Estou falando aqui numa live, mas uma coisa que eu divulguei, e eu sei que quem se interessa por isso são pessoas que estão aqui procurando um caminho espiritual que não vai fazer mal para ninguém. Mas então, quando a gente entra no caminho do Tantra, cada um recebe o seu chakra. Seu chakra, você assume o compromisso de não contar isso para ninguém. Estou percebendo isso, tenho uma postura muito fechada, internalizada, e eu estou me esforçando nas práticas. Você vai perceber o tanto que você vai mudar. Emocionalmente, o tanto que você vai mudar à medida que você adotar outra postura. Vocês já viram alguém assim, ó? Como é que você tá? Eu tô super bem. Vocês já viram isso? Ou então assim, como é que você tá? Hoje eu não tô bem. Cara, não existe. O nosso corpo é o rascunho das nossas emoções. Tá na cara? E se eu fico assim, ó, fechadinho, muito fechadinho, eu vou me deprimir. Por isso que também isso é outra coisa que a gente aprende no curso de formação de instrutores. Como montar uma aula. Imagina eu recebo a Rita toda agitada. Eu não posso abrir muito. Eu tenho que diminuir um pouquinho. Isso a gente ali, enquanto instrutor, a gente aprende como fazer esse trabalho, tá? Vou aproveitar para fazer propaganda, hein? O curso de formação de instrutores está com as inscrições abertas. Aliás, eu pedi vocês uns coraçãozinhos aí. Clica para a gente passar para o nosso quinto chakra, tá? Tem uma perguntinha, quinto chakra da garganta. Muito bem, a Rita já está falando. A Cris, mas como recebemos esse chakra? Como sabemos qual é? Depois, como eu entendo qual é o meu chakra? Olha, a gente tem algumas questões muito interessantes. À medida que eu estou falando, obrigado pelo coraçãozinho, gente. À medida que eu estou falando, você pode ir tentando identificar mais ou menos onde você está, tá? Não, eu estou no momento que é o meu corpo emocional, é assim. Você pode tentar identificar. Do contrário, tem um monge, uma monja,
né, que vai pegar a sua data de nascimento, vai fazer todo um estudo da numerologia para a gente poder entender um pouquinho qual que é o chakra. Dentro da numerologia tântrica, a gente aprende isso também, mas o legal é você receber da mão de um dos monges, né? E a parte de numerologia tântrica é uma parte que eu coloco como um conteúdo extra do curso de formação, para quem tem interesse, que é o que eu estava contando para minha aluna aqui, que a gente vai ter uma aula sobre isso esse final de semana, que a gente aprende a fazer os cálculos e entender qual chakra é interessante que a gente trabalhe de acordo com o dia que a gente nasceu e com o horário que a gente nasceu. Tá bom? É assim que a gente entende. Vamos então passar para o nosso quinto chakra. O quinto chakra, a Rita já contou aqui pra gente, que é o Vishuddha Chakra. O quinto chakra, ó, o desenho dele aqui. Olha que lindo. É só uma representação, viu, gente? É só uma representação, porque de acordo com a linha, as cores mudam, os desenhos mudam, os formatos mudam. É só pra gente tentar mentalizar um pouquinho. O Vishuddha Chakra, então, a gente fala que é o chakra da garganta, e ele é ligado com a tireoide e com as paratireoides, tá? Então, esse chakra é um chakra que ele é muito ligado com a nossa fala, com o que a gente fala, com a verdade que a gente transmite. Então, a gente fala que esse chakra, ele contém toda a verdade. Não só a verdade que você aprendeu nessa vida, mas que você traz inclusive de vidas passadas. Esse chakra da garganta, ele é ligado com os nossos membros superiores. Por isso que a gente tem aquelas aulas de mudras, porque a gente conversa com Deus através dos gestos. Então, no momento que eu falo, eu estimulo esse Vishuddha Chakra. A Jane está perguntando, Afonso, às vezes eu tenho dor nessa região, por que será? Bom, pode ser dor de garganta, e aí tem que cuidar com o médico. Mas pode ser um pequeno incômodo, e eu acredito que até as dores de garganta estão ligadas aqui, ó. Coisas que eu não posso pôr para fora vão virando inflamação. Eu acredito porque eu tenho experiência nisso, na minha vida, né? Eu acredito muito nisso. Então, assim, o que a gente tem que fazer para manter esse chakra alinhado? Como é que eu sei se eu estou nesse chakra, se eu não estou? Como é que são as suas falas? A gente está tendo um curso de yoga pelo YouTube gratuito, né? Hoje foi a terceira aula. E eu falei sobre a verdade benevolente. Você fala a verdade? Você pode falar a verdade? A verdade que você fala causa o bem? Ou o que você fala gera sempre confusão? São coisas, então, que você tem que olhar para esse chakra. É como que é a sua comunicação. Dizem que uma história de Krishna, que a mãe dele ele era bem pequenininho, a Jane está falando, não é a garganta, é o ossinho. Pois é, e eu acredito que é muito ligado a isso, sabe? A essa questão dos chakras, mas tem que olhar. Eu sempre recomendo, olha com o médico, mas se observe também, sabe, Jane? Observe quando dói. Quando que essas dores aparecem. Tem uma historinha lá sobre Krishna, de quando Krishna era muito pequenininho, diz que ele era muito sapeca, né? Muito brincalhão, muito sapeca, e que a mãe dele estava lavando vasilha, ela olhou e viu Krishna no chão. E na hora que ela olhou para ele rapidinho, ela viu que tinha alguma coisa vermelha dentro da boca dele. Ela falou, ele está comendo terra. E ela pegou ele no colo e tentou abrir a boca, e ele não queria abrir, tentou abrir. Quando a gente é criança, que a mãe tenta abrir a boca para dar remédio, e a gente trava a boca, então Krishna fez isso, e aí ela apertou com força e ele abriu. E quando ele abriu a boquinha, dentro da boca dele, ela viu todo o universo refletido. Então a gente fala que todo o universo está aqui, ó, na nossa garganta, no Vishuddha Chakra. E qual que é o elemento? Éter. Elemento éter. E o som, Ram. Ram. A vibração que causa aqui, ó. Ram. E aí, cadê os meus alunos? Quais são os exercícios que eu posso fazer para trabalhar com esse chakra além de entoar esse mantra? Conta para mim. Enquanto vocês contam, tem perguntas aqui, ó. Onde está o canal das aulas de yoga? Carol, é a Casa Shanti. É o meu canal do YouTube. Hoje foi a terceira aula. São aulas curtas, você vai gostar. Entra lá para conhecer. Você já respondeu aqui, ó, Casa Shanti. Eu não tive problemas com a minha tireoide, eu não consegui verbalizar os meus sentimentos. E isso acabou por afetar o meu quinto chakra. É por aí, Rita. É isso mesmo, tá? A Rita falou, ó, a postura do peixe. Excelente. O que a postura do peixe faz? Ó, cria espaço para que a energia circule livremente por essa região.
Por isso que é importante você entrar na postura, manter a postura e respirar na postura. Porque isso vai melhorar a sua saúde em vários níveis, inclusive energético. A Rita também está falando o peixe, isso aí, a postura do peixe. Mas a gente tem outras posturas. A postura invertida também, porque o queixo acaba vindo no peito. E aí contrai essa glândula e massageia. Então tudo que você faz aqui na região do pescoço, cantar um mantra. Om Triambakam Yajamahe. Está vibrando a garganta. Mas sabe, quando fiz hoje minha aula, a postura do peixe, muito bem. A Laura está falando a postura do camelo, isso aí. Agora, gente, melhor exercício para o Vishuddha Chakra, falar. Fala. Fala a verdade. Fala com leveza. Fala com tranquilidade. Faça com que na sua vida a verdade prevaleça nas coisas. Eu tenho dificuldade até hoje nisso. Até hoje eu tenho dificuldade, mas eu falo. Sempre que posso, eu falo. E se eu não posso no momento, eu guardo, elaboro e falo depois. Porque se eu não falo, vira dor de garganta. E mim é assim, tá? Então vimos aí. Vamos passar? Obrigado, viu? Obrigado. A Laura tá falando cantar, falar, expressar. Isso aí. Expressar, até nos gestos, né? Até quando eu cumprimento alguém assim, eu estou falando alguma coisa, eu estou expressando um gesto. Vamos passar então para o nosso próximo chakra? Está ficando longo o nosso papo, mas está acabando, tá? O nosso próximo chakra, o sexto chakra, é chamado de Agna Chakra. E é aqui, ó, pequeno pontinho que fica aqui no centro da testa. Vocês viram os outros chakras que eu estou mostrando as imagens para vocês? Olha desse aqui. Esse é o Agna Chakra. Tá vendo que ele não tem aquele monte de pétalas ao redor dele? Pois é, o Agna Chakra não tem. Assim como ele não tem nenhum elemento, sabia? Tem nenhum elemento, a gente já viu terra, água, fogo, ar e éter. E aqui não tem nenhum elemento. Porque ele é a grande representação da nossa própria alma. Segundo a gente estuda no yoga, é aqui que reside a nossa alma. É o centro da alma. É onde você tem um ônibus. E o ônibus tem que sair daqui da praia de Caravelas e tem que ir lá na praia do Canto. O ônibus tem 46 lugares. As pessoas podem sentar em qualquer um lugar, mas para que o ônibus saia de um ponto e vá ao outro, um banco tem que estar ocupado, que é o banco do motorista. Se o banco do motorista não estiver ocupado, todo mundo pode sentar nos outros bancos, mas o ônibus não sai do lugar. Então é o mesmo que a gente fala no nosso caminho espiritual. Esse aqui, ó, é como se fosse o local onde o motorista senta. Porque é aqui que está a nossa alma. É aqui que reside. Então esse chakra, ele não tem um monte de pétalas, ele tem 2 pétalas, olha, na tatuagem. Olha, cara, tem um orgulho dessa tatuagem, vocês já perceberam, né? Ó, são 2, ó. Olha esses aqui, que monte! Olha esse aqui, é muito. Agora olha esse. São 2 pétalas de um lado e do outro, representando, sabe o quê? O lado direito e o lado esquerdo. Representando o equilíbrio. Então, meditação vai ajudar a você alinhar esse chakra. Técnicas de posturas de equilíbrio, por exemplo. Posturas invertidas também, todas. E as posturas de equilíbrio, principalmente, onde você concentra o seu olhar num ponto fixo e vai lá concentrado naquele ponto fixo. Essas posturas, elas vão estimular esse chakra. Porque você vai ficar entre o cai e o não cai. Entre direita e esquerda. Tá? Então, a gente sempre pensa nisso. Esse é o Agni Chakra. E como é que eu sei se esse chakra tá legal ou ele não tá legal? Como que você enxerga a vida? É por aí. Algumas pessoas têm dificuldade de enxergar a verdade. E a verdade, gente, é que na vida existem coisas boas e coisas não tão boas. E que você vai passar por elas. E basta, e cabe a você buscar o equilíbrio entre o que é bom e o que não é bom. Se manter em equilíbrio, mesmo quando as coisas ao redor não estão muito bem. Quando as coisas ao redor não estão muito bem, a gente quer chorar, a gente quer reclamar. Mas há exercícios que a gente pode fazer de fechar os olhinhos e abrir o terceiro olho. Abre o terceiro olho e olha para essas situações que não estão muito boas. E você pode pensar, o que eu estou aprendendo com isso? Nossa, eu estou com vontade de chorar porque as coisas não estão bem. Então tá certo, eu tenho que chorar mesmo porque as coisas não estão bem. É uma coisa normal. Quando as coisas não estão bem, eu choro. Isso é saudável. Mas o que eu aprendo dessa história para que isso não volte a se repetir? Então, ou seja, você vai tentando encontrar o equilíbrio quando as coisas não estão bem. Esse é um dos melhores exercícios para estimular esse chakra. É olhar para a sua vida
a partir do olho da alma. Por isso que a gente fala que é o terceiro olho. A imagem do Buda aqui atrás, ó, um terceiro olho, essa é a representação. Quando você abre o terceiro olho, você abre esse chakra, ou seja, o olho da alma. Sabe alguém que brigou com você, que te chateou pra caramba lá no seu passado? Se você permitir fechar os olhos e olhar para essa pessoa com o olho da alma, a alma vai até agradecer essa pessoa, porque ela desempenhou um papel muito importante para você. Nem que seja para você aprender como não ser na vida. Quando você consegue olhar para a sua vida dessa maneira, como tudo é um processo para você desenvolver sua espiritualidade, você cresce. Você consegue crescer. Shavasana também trabalha Shavasana trabalha com todos os chakras. E esse também. Que é o momento que você está ali entregue e você tem possibilidade de processar as coisas mais na forma espiritual. Tá? Então vamos lá. Eu estou com o corpo inflamado em diversas partes do corpo. O que pode ser? Desalinhamento dos chakras? Então, Eric, depende muito, cara. Depende muito. A gente tem que olhar, sabe? Porque às vezes tem muitas questões físicas. Uma inflamação é uma coisa boa, porque é o seu corpo te avisando que algo não está bom. E que bom que inflamou para avisar que não está bom para você cuidar. Você entende? Mas a gente não pode ficar assim, eu acho que isso é chakra, então eu vou só meditar. Não. Você está no corpo físico, a meditação é importante para te ajudar no equilíbrio. Mas ir no médico, ir no profissional, fazer os exames para olhar o que está acontecendo. Tá? Então não adiantou nada falar sobre os chakras. Adianta muito. Porque eu posso, através de um trabalho energético, não permitir que as coisas cheguem até o meu corpo físico. Eu posso reconhecer isso em mim, tá? Eu amo te ouvir, sou grata por unir o meu caminho ao seu. Obrigado. Rosana, eu estou com Covid, exercitando bastante a meditação. E a pergunta, o que eu tenho que aprender com isso? Falou tudo, professor, gratidão. Pois é, Rosana, o que a gente tem que aprender enquanto humanidade a respeito do Covid? Você entende que o olhar é bem mais profundo? Porque eu faço parte da humanidade. Então, o que eu tenho que aprender? Tá? Vamos pensar sobre isso. Vamos então para o nosso último chakra, aqui no topo da cabeça. Quem sabe o nome desse chakra? Já vou falar, porque até que chega aí dá um delay, né? Sahasrara Chakra. Fica aqui, ó, no topo da nossa cabeça. Observe essa imagem de Buda. Eu demorei a aprender. Vocês já viram que Buda, antigamente o Buda, as imagens que eu via, era um Buda gordinho careca, não era? E aí depois chegaram esses outros Budas que tem mais uma linha mais tibetana, que eles já são mais magrinhos, e eles têm um monte de bolinhas no cabelo. Só tem uma pergunta aqui da Beatriz. A Beatriz deve estar anotando as coisas aí. E já tem até a resposta da Marjo. A Marjo também colocou para lembrar um mantra. Qual que é o mantra desse chakra? Então, esse chakra, ele não tem nenhum mantra. Ele não tem mantra. Os mantras vêm até aqui. Aqui não tem nenhum mantra. Mas como uma representação do olho da alma, a gente pode entoar o mantra Om, que é o que a Alessandra acabou de escrever ali. A gente pode entoar Om, Om. O mantra Om é a voz de Deus. Por isso que eu gosto de, às vezes, colocar o mantra Om, eu uso nas minhas aulas, o mantra Om feminino. Porque a mim me atrai a ideia de que Deus pode ter uma voz feminina, uma voz doce. E aí eu coloco lá assim, Om, Om, uma voz de uma mulher falando o mantra Om. Ele representa o som desse chakra, mas esse chakra mesmo, ele não tem nenhum som. Todas as linhas falam, ele não tem o som, mas é representado pelo mantra Om, tá? Então, passamos para o sétimo chakra, o Sahasrara Chakra. Eu estava contando para vocês aqui da cabeça do Buda que vocês estão vendo ali, né? Eu demorei para entender isso. Eu achava que era um chapeuzinho, eu ainda achava que era o cabelinho dele todo encaracolado e que ele tinha feito um coque aqui na cabeça. Não é isso, não. Isso aqui, na cabeça dele, é a representação do sétimo chakra, o Sahasrara Chakra, aberto e desperto. Olha, vou mostrar de novo. Tem a imagem aqui. Ó. Olha a quantidade de pétalas que tem. Ó. Olha a quantidade de pétalas. Esse chakra, o sétimo chakra, ó, representado por uma flor de lótus brilhante, ele fica aqui no topo da cabeça e ele tem 1000 pétalas. Então aquilo ali que a gente vê na cabeça de Buda é a representação dessas pétalas, desse chakra aberto.
Porque o Sahasrara Chakra é o chakra que nos coloca em contato direto com Deus. É através desse chakra. Esse chakra, ele não possui nenhum elemento, ele não possui nenhum som, nem de representação, igual a gente tem nesse aqui, nenhum. Porque, segundo as Escrituras, é através do silêncio que a gente se comunica com Deus. Então, esse chakra, ele é totalmente silencioso. Totalmente silencioso. Sahasrara Chakra. É o que faz a ligação de você direto com Deus. É curioso, né? Vocês já viram, por exemplo, nas igrejas católicas, as imagens antigas, ou até as imagens dos anjos e dos santos, tem uma coroa dourada ao redor da cabeça, representando esse chakra. Representando que aquela pessoa está em contato direto com Deus. A cabeça do Buda também é assim. Lembra o grande mestre Chico Xavier? Ele colocava uma peruquinha. Será que aquela peruca, ou aquela boina que ele usava, é por questão estética? Ou será que é uma proteção ali desse chakra? Quando vai batizar a criança na igreja católica, né? Acho que na evangélica também, né? Joga água onde? Na cabeça, na região desse chakra, Sahasrara Chakra. E como é que eu faço para estimular esse Sahasrara Chakra? Posturas invertidas? Ok. Mas principalmente, silêncio. Sentar em silêncio e apreciar o silêncio. Oração é quando a gente fala com Deus, né? E meditação é quando a gente ouve o que Deus fala com a gente. Aí, Afonso, mas eu sento lá, fico com o olhinho fechado e não estou ouvindo Deus falando nada, não tá. Estou ouvindo sim. Você está ouvindo, ó, eu agora. Eu estou ouvindo o som das árvores, o vento batendo na folhinha das árvores. Eu estou ouvindo o som do mar. Isso é Deus falando comigo. Falando assim, Afonso, você está vivo. Aproveita esse dia. Aproveita as oportunidades. Ouça o barulhinho que eu estou fazendo aqui. Você entende? Então, tipo, o Sahasrara Chakra é o 7º chakra. E o nosso objetivo é fazer com que a Kundalini acorde, desperte, vá subindo de chakra em chakra até chegar no 7º chakra. Daí vem o conselho da vovó, e não deixar outra pessoa colocar a mão na nossa cabeça. Exatamente isso. Já viu quando alguém faz aquelas brincadeiras de dar tapa na cabeça da gente, o tanto que aquilo incomoda? É porque é aqui nessa região. Né? Imagina, aqui está a alma e aqui a gente tem um contato, a gente tem um contato com Deus. Tá bom? Obrigado. Primeira vez por aqui, muito obrigado. Obrigado mesmo por estar aqui. Gente, ó, eu sei que já está na hora da gente terminar, eu já falei sobre os chakras, se tiver pergunta pode deixar. Eu só queria, de verdade, responder as perguntas que foram deixadas nos stories, tá? Que eu coloquei, abri uma caixinha de pergunta lá e apareceram algumas perguntas. A maioria eu já respondi aqui na live, mas vamos lá. Olha só, mostrar para vocês. Cadê? Como é que eu faço? Resposta. Não tem como ver tudo? Peraí, tô vendo se tem um jeito. No iPhone dá para ver tudo, todos de uma vez. Aqui esse não dá, que é da Samsung. Mas ó, tem um monte de perguntas que o pessoal foi deixando, tá vendo? Eu não vou responder todas, mas pelo menos uma ou outra que não foi respondida ainda. Como saber se os chakras estão desequilibrados e como fazer para equilibrá-los? Falei isso durante a aula. É autoobservação. Você observa como é que você está. E aí você associa, é esse chakra. Tá? Como fazer para equilibrar, também expliquei na hora que eu falei de um por um. O que bloqueia os chakras? Como saber se eles estão bloqueados? Como saber se estão bloqueados é olhando as sensações que você tem, inclusive energéticas, e as sensações físicas também. O que pode bloquear são várias coisas que bloqueiam o seu prana, né? A energia de funcionar livremente pelo seu corpo. Então, até a má alimentação, a má postura, o não falar, o não se movimentar, o não se expressar, o não fazer um pouquinho de silêncio, tudo isso vai fazendo com que os chakras comecem a ficar bloqueados, né? Existem alimentos indicados para equilibrar cada chakra? Então, na verdade, eu prefiro que as pessoas adotem uma alimentação mais natural possível, porque é menos risco de você colocar, por exemplo, coisas para dentro do seu corpo que vão fazer mal. Pensa, se é prana, se é energia, tudo que tem prana são as comidinhas mais naturais, tá? Vai ficar salvo? Vai ficar salvo sim, sempre fica salvo.
Quais são as consequências dos chakras? Não há nenhuma consequência em ter chakra. Tipo, é positivo ter os chakras, mas é um caminho espiritual que a gente vai fazendo para poder ascender, né? Quais exercícios e posturas são indicadas? Eu já falei. Os mantras representativos de cada chakra ajudam a alinhar e equilibrar? Ajudam. E aí eu falei sobre cada mantra, inclusive sobre a importância do silêncio para o sétimo chakra. Qual o segredo para manter todos os chakras alinhados? Não tem como. A vida é desalinhar, né? Eu sempre brinco, desalinhou os meus chakras, não tem jeito. A não ser que você realmente se ilumine, e é para isso que a gente está trabalhando, né? Mas assim, não, gente, tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está. E aí eu tenho que, é o caminho, né? Vai para um lado e para o outro, para um lado direito e esquerdo. A vida é um constante desequilíbrio e cabe a nós equilibrá-lo de novo. Então é trabalho, 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 trabalho. Como atingir o Samadhi? O único caminho que eu conheço é seguindo os 8 passos do yoga. Os 8 passos, a gente está tendo um curso agora gratuito no YouTube, onde hoje a gente está na 3ª aula. Esse é o único caminho que eu conheço para alcançar o Samadhi e é o que eu estou ensinando lá para vocês. Asanas são exercícios de alinhamento dos chakras? Sim, são. Os asanas, além de trabalhar o corpo físico, trabalham com o corpo energético. E eu aprofundo mais esse conteúdo no curso de formação de instrutores de yoga. Se você é só um praticante de yoga, maravilha, confia no seu professor e segue. Agora, se você quer aprofundar, você precisa estudar, né? Você precisa definir um caminho para isso. E aí eu não tenho como aqui falar sobre cada chakra, como que ele faz, cada asana, como que ele faz. Isso é um estudo para quem vai fazer o curso de formação de instrutores, que a inscrição está aberta. De quanto em quanto tempo seria o ideal realizar os exercícios de alinhamento dos chakras? Sempre que você sentir... Peraí que tem mais pergunta. Tá acabando, tá? Sempre que você sentir que tá desalinhado. Então você vai lá e faz o alinhamento. Eu gosto de fazer pelo menos uma vez por semana. Como eu me sinto bem, tá? Peraí que agora tem só mais uma pergunta ou acabou? Não, acabou. Falei todas as perguntas, tá bom? Existe algum livro que fala sobre chakras, ensinando tudo isso que você falou? A Dulcineia está perguntando. Existe sim, Dulcineia. Tem uns livros muito interessantes. Tem um livro chamado A Bíblia dos Chakras, que é um livro bem legal, e aí ele vai entrar sobre a questão dos cristais, que me perguntaram e eu não soube responder. Mas um que eu gosto muito é um livro antigo, que você acha ele em sebos ou em livrarias que vendem livros usados, chamado O Poder dos Chakras. É um primeiro livro que eu li sobre chakras, eu gosto muito, e vou indicar mais um que é da editora Ananda Marga, que é a Psicologia do Yoga, porque aí você vai estudar cada chakra e os sentimentos de cada um deles, tá bom? Então, a Psicologia do Yoga, da editora Ananda Marga. A gente vai ter um clube de livros, né, na Casa Shanti, e esse vai ser um dos livros que a gente vai estudar juntos, tá? Se quiser deixar mais pra frente esse estudo, O Poder dos Chakras e a Bíblia dos Chakras. Dulcineia agradecendo, gratidão por compartilhar com o seu conhecimento. Estou amando aprender mais sobre yoga. Que bom, Jaque. Obrigado mesmo, viu? Pessoal, a gente já tem aqui 1h20 de live. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembre, por favor, que todos os dias, no domingo eu vou descansar, tá? Mas todos os dias está saindo aulas de yoga, do curso de yoga, gratuito lá no YouTube. Não deixe de participar. A partir dessa semana, todas as segundas-feiras, 6 horas da manhã, tem meditação aqui pelo perfil da escola comigo. Então, assim, para a gente seguir a semana bem, 6 horas da manhã vai ter uma meditação todas as segundas-feiras, ao vivo aqui comigo. Vou entrar pelo Instagram da escola e vou fazer essa meditação com vocês. Mais uma coisa que eu quero lembrar para vocês, que as nossas inscrições para o curso de formação de instrutor de yoga estão abertas. Então, assim, se você tem vontade de ser um professor de yoga, de aprofundar na prática, ou virar um professor também, né, para até ganhar o seu dinheiro com isso, ter uma nova profissão, em 10 meses você já está formado, mas ali pelo 8º, 5º, às vezes você já está dando as suas aulas e ganhando o seu dinheirinho, tá bom? Aqui já são 4 da manhã, então vai descansar, vai dormir para realinhar esses chakras aí, coloca aí uns mantras, e na quinta-feira que vem eu vou entrar de novo, tá bom? Ao vivo com vocês. Se vocês quiserem sugerir temas, manda uma mensagem aí pro Instagram da escola, que eu posso trazer mais alguma aula para vocês, ou até uma prática, por exemplo, de meditação, tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pela confiança no meu trabalho, sou muito feliz com a presença de vocês, vocês fazem todo sentido para mim e para a escola. Uma boa noite, um bom descanso, a live vai estar salva para quem quiser ver de novo. Namastê, o Deus que habita em mim, salve o Deus que habita em você, com os chakras alinhados, hein? Estou esperando vocês amanhã no YouTube, 5 da tarde, e ao vivo para a nossa meditação semanal, segunda-feira,
6 horas da manhã, toda segunda, para a gente passar a semana inteira bem e conectados. Se funcionar bem, a gente faz até a semana inteira de meditação 6 horas da manhã, mas eu preciso de vocês lá presentes na segunda, tá bom? Beijo, gente. Boa noite. Até mais.